Oi! Quem aí gostaria de conhecer mais sobre você? Entender suas características, suas reações, suas emoções? O primeiro passo para a gente crescer e se desenvolver é se autoconhecendo e conhecendo melhor as pessoas à nossa volta. Por isso hoje quero aqui falar sobre temperamento. O temperamento nos diz muito sobre nós mesmos e também nos ajuda a ter relações mais saudáveis. Hoje vamos falar sobre como surgiu o temperamento, quais são os temperamentos, quais são as características principais, como identificar e é possível a gente mudar de temperamento ao longo da vida? Sou a Natasha, maquiadora e visagista, e vem comigo nesse encontro porque tem muito conteúdo valioso. Temperamento vem do latim temperare, que significa equilíbrio. Assim como na culinária a gente precisa dos temperos para dar o equilíbrio no paladar, assim são os temperamentos. A gente precisa das características positivas e negativas para o equilíbrio do nosso comportamento. O estudo dos humores humanos teve sua origem lá na Grécia Antiga com Empédocles. Acreditavam que os seres humanos eram temperados com os 4 elementos da terra: o ar, o fogo, a água e a terra. Em seguida temos Hipócrates, que era um médico, hoje considerado o pai da medicina. Ele considerou os 4 humores humanos partindo dos fluidos corporais: o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, que mais tarde foi esquematizado por Galeno, ganhando mais força e reconhecimento com os nomes sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. E como que é essa relação entre temperamentos e fluidos? Para Hipócrates, conforme a alimentação da pessoa, a herança genética e o meio que a pessoa está inserido, isso vai afetar o funcionamento do corpo. E o funcionamento do corpo vai afetar e vai estimular de uma forma diferente o cérebro, que vai liberar diferentes fluidos no corpo. Esses fluidos, por exemplo, poderiam acelerar ou diminuir a corrente sanguínea, né, quando a gente está com adrenalina ou sem adrenalina, ou mais calma. Pode afetar o funcionamento dos rins, do intestino. E quando a gente altera o funcionamento interno, isso impacta muito no nosso comportamento do dia a dia e também nas nossas reações emocionais. Quem nunca teve o humor alterado quando estava com fome ou não, quando faz uma atividade física, quando fica parado, quando está saudável, às vezes não está tão saudável? As nossas mudanças internas, elas sempre afetam a forma que a gente sente e a forma que a gente reage ao mundo à nossa volta. Conforme está o nosso humor, nosso temperamento pode nos dizer como agimos e reagimos a determinadas situações, como pensamos, como interagimos e como são nossas emoções também. Na metodologia Visage, no método Visage da Alejandra Espíndola, que eu sigo, relacionamos os temperamentos com os nomes das estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Mas por que relacionar dessa forma e não utilizar os nomes, já mais conhecidos, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático? Pelo simples fato que as estações, assim como nós, viemos da natureza, nós somos natureza. E quando estudamos a natureza, estudamos as estações, conseguimos ver muito sobre o comportamento e aprender muito sobre nós mesmos. E sem contar que já existe um preconceito em relação aos nomes dos temperamentos, trazendo uma conotação negativa. Eu já ouvi muito pessoas se assustando quando falam do melancólico, Quando o primeiro temperamento da pessoa é o melancólico, se assusta, porque a primeira característica que vem na mente é essa melancolia, essa tristeza, esse nome que traz sentido de depressão. A mesma coisa o fleumático, o temperamento fleumático. A primeira característica que vem na mente da pessoa é a preguiça. Então, para a gente separar isso, a gente usa as estações, porque além de separar, a gente aprende muito sobre o temperamento analisando as estações do ano. Não existe temperamento bom ou temperamento ruim, não existe um temperamento melhor que o outro. Em todos os temperamentos existem as características positivas, que a gente chama de forças, e as características negativas, que a gente chama de fraqueza, que com o conhecimento certo a gente consegue equilibrar para não tornar essas fraquezas defeitos. Então, assim como o ano tem as 4 estações do ano, nós também temos os 4 temperamentos, os 4 humores humanos dentro de nós e podemos transitar entre eles.
Ué, Natasha, mas eu achei que cada um tinha apenas um temperamento? O temperamento é inato. Isso significa que temos sim temperamentos dominantes desde bebê, né? Desde bebê nós já temos os temperamentos dominantes, mas eles podem ser alterados conforme a gente vai crescendo, a gente vai se transformando e a gente vai amadurecendo. Você já percebeu que existem alguns bebês bem agitados e quando crescem se tornam crianças calmas? Ou ao contrário, bebês bem calmos que quando crescem se tornam mais agitados, com mais movimento, mais dinâmicos? São alterações do temperamento dominante de bebê, de criança, de jovem e de adulto. Pois conforme vamos mudando nossa rotina, nossa alimentação, temos as nossas vivências, as nossas histórias, as nossas experiências de vida, o meio que a gente vive, a nossa cultura, a nossa religião, tudo isso colabora para a gente ir transformando e transitando entre os temperamentos conforme a nossa vida. Temos os 4 temperamentos dentro de nós, sendo 2 dominantes, né, com características predominantes, um terceiro em menor proporção e um quarto adormecido. Então, com o conhecimento certo, a gente consegue o quê? Migrar entre essas estações, esses temperamentos, utilizando o quê? As ferramentas da imagem, né, que eu falo muito aqui no canal. Ferramentas de imagem é cabelo, é maquiagem, é corte, é vestimenta. Porque assim a gente pode trazer características positivas dos temperamentos que não estão tão predominantes na nossa imagem, mas que são positivas e que a gente precisa para aquele determinado momento da nossa vida. Vamos conhecer um pouco das características de cada temperamento? Para o vídeo não estender demais, eu vou falar um pouco das características mais pontuais, mas já adianto que vai ter sequência sim de vídeos falando um vídeo para cada temperamento, dando mais detalhes, dando mais exemplos, falando melhor das reações, das emoções, do comportamento, da fala e muito mais de cada temperamento. E aqui vamos começar falando do melancólico, do verão, né? Que tem como elemento também a terra. As pessoas que possuem esse temperamento como dominante são pessoas extremamente inteligentes, talentosas, criativas e sensíveis. Conseguem encontrar aí diferentes soluções para os seus problemas. E trazendo um pouco aí da estação, né, da relação que eu comentei, que a gente, estudando a estação, a gente consegue entender o temperamento do verão. Quando a gente pensa no verão, vem o quê? Uma imagem de uma praia, né, um mar, aquele calor. Então, trazendo isso para as emoções desse temperamento, a gente vê um temperamento que é muito profundo, muito observador, que é o que a gente faz quando a gente vê o mar, quando a gente vê o oceano, a gente fica até um pouco mais introspectivo. É uma pessoa também um pouco distante, né? Quando a gente tá com muito calor, o que acontece? A gente não quer abraço não, a gente quer distanciamento. Assim, a emoção também, eles são pessoas mais frias, um pouco mais calculistas, mas que também elas pensam muito antes de reagir, né? Elas não reagem antes de pensar no que vão falar e quando falam, a fala também é certeira, mas não são de muitas palavras. São pessoas que possuem um padrão muito alto e por isso podem ser um pouco pessimistas, mas tudo que começam gostam de terminar. E vamos falar do inverno, né, do fleumático, é o mais diplomático de todos os temperamentos. Pensa no inverno, naquele friozinho, você no sofá, embaixo das cobertas, naquele aconchego. São assim as pessoas desse temperamento, são pessoas extremamente amigáveis, pacificadoras, acolhedoras, aconchegantes. A pessoa desse temperamento, ela é muito na dela, ela é calma, ela é pacificadora e sempre foge aí de uma briga, não gosta de desavenças. São pessoas extremamente competentes para realizar tarefas. Sabe aquela pessoa estável, constante nas suas ações? É assim, se dão muito bem trabalhando sob pressão, mas precisam daquele empurrãozinho, daquela motivação externa para pegar no tranco e ir. Por ter essas emoções muito controladas, elas podem parecer desinteressadas, às vezes apáticas também e um pouquinho acomodadas. O primavera, o sanguíneo, é o mais falador e o mais expansivo aí de todos os temperamentos. Suas principais características são a extroversão, a comunicação, a festividade, essa alegria de viver, essa energia contagiante.
Assim como a primavera é toda atrativa e colorida, as pessoas com traços desse temperamento também são atrativas, elas são cativantes, elas adoram ser o centro das atenções. E por ter esse excesso de energia, essas pessoas podem perder um pouquinho o foco, não finalizar as atividades, né, os projetos que começam, ser um pouquinho desorganizadas e instáveis. E por último, e não menos importante, a estação outono colérico, que tem como elemento o fogo. As pessoas com esse temperamento, elas são muito objetivas, elas são firmes, elas são persistentes. E assim como o fogo, são pessoas muito intensas, que liberam muita energia, são motivadas pelos desafios, mas que também podem explodir, são pessoas explosivas. Uma das suas principais características é a liderança, são líderes natos, são aquelas pessoas dinâmicas, que delegam tarefas, que têm uma visão global de tudo, que sempre buscam resultado. Como se sentem autossuficientes, muitas vezes podem ser impacientes e até autoritários, mas são amigos muito fiéis. E diferente da primavera, do sanguíneo, que quer ser o centro das atenções, o colérico, o outono, não quer ser o centro das atenções e sim ter o controle de toda a situação. E aí, já se identificou com algumas características, com alguns temperamentos em você? E Natasha, como eu sei quais são os meus temperamentos dominantes? Às vezes, só de escutar aqui um pouco das características, você já se identificou com um ou dois temperamentos mais do que os outros. Mas como eu falei no vídeo de visagismo, que eu vou deixar aqui nos cards, o Philip Hallowell fez uma conexão entre as linhas e as formas com os temperamentos. E quando a gente analisa o nosso rosto, né, o visagismo, analisar o rosto, a gente vê as proporções de linhas e de formas de cada estação que a gente tem, para ver, identificar as proporções de cada temperamento. Nós não somos um temperamento, somos os 4 temperamentos, mas em proporções diferentes. E com essa análise do rosto, a gente consegue ver em qual proporção a gente tem maior, a segunda, o terceiro e o quarto. E sabendo essa ordem, a gente consegue também, através das ferramentas das imagens, trazer, por exemplo, eu tenho pouca característica do inverno, por exemplo, do fleumático, mas possui essa característica de estabilidade, ele possui essa característica de trabalho sob pressão, entre outras características que vocês vão saber mais, né, nos próximos vídeos. Eu preciso disso porque hoje eu tenho mais características da primavera, do sanguíneo, e eu não estou conseguindo finalizar as minhas atividades. Então, através das ferramentas, a gente consegue trazer essas características adormecidas para a nossa imagem. E quando a gente aprende a ativar essas características que já estão dentro de nós, nós temos tudo dentro de nós. A gente tem que aprender a ativá-las da maneira correta. E quando a gente aprende isso, a gente atinge o quê? O sucesso, né? O sucesso pessoal, a sensação de autoconhecimento e a sensação de poder mesmo, sabe? De você conseguir transitar entre várias versões suas. E é isso que o visagismo é, e é isso que eu quero trazer para você, essa liberdade de poder transitar entre os temperamentos e ser sua melhor versão. Espero que esse encontro tenha sido esclarecedor para você em relação a esses temperamentos. E já deixa aqui nos comentários qual o primeiro temperamento que você quer mais detalhes aqui no canal. Eu te espero no próximo encontro. Tchau, tchau!